Hoje nós vamos conversar sobre a natureza única do nosso planeta. Então, aqui tem uma imagem do planeta Terra, que já não é muito recente, uma imagem que mostra a habitual estrutura de nuvens que cobre o nosso planeta bastante. E a nossa tese é que é difícil, ou se não muito difícil, haver um planeta igual à Terra no universo. E a gente vai dar uma olhada, em primeiro lugar, na caracterização da Terra e de alguns planetas do Sistema Solar, que a gente conhece um pouco melhor. Aliás, por enquanto, planetas de fora do Sistema Solar, a nossa informação é muito pouca. A gente sabe que eles existem, que alguns são grandes, outros menores, mas o nível de informação, por enquanto, é bastante baixo. Sobre a Terra, a gente sabe que a Terra tem uma atmosfera, que tem água em estado líquido, aliás, água nos três estados, líquido, gasoso e sólido. Essa imagem mostra os três estados da água na superfície terrestre. Tem uma temperatura característica que é de 20 graus, e o fato de ter uma atmosfera e ter essa temperatura, a atmosfera possibilita água em estado líquido, por uma ação de pressão atmosférica, de contenção da água, e nessa temperatura ela fica líquida. A relação de sólidos e de gases é uma relação muito maior que 1. Na verdade, para a Terra, se a massa da Terra é 1 milhão, a massa da atmosfera é 1, ou seja, a atmosfera é 1 milionésimo da massa da Terra. Isso tipifica o nosso planeta como um planeta padrão do que a gente chama de um planeta de tipo terrestre, que a relação de sólidos para gases é muito maior que 1. Não é o único, tem mais 3 desse tipo. Marte é um planeta também de atmosfera tênue, 1% da atmosfera terrestre. A atmosfera é basicamente formada de gás carbônico, sem líquidos, praticamente. Recentemente se sugere a existência de água com uma diluição enorme de sal, ou seja, salmoura, em certas condições. Ela pode se manter líquida nessas condições, mesmo nas condições marcianas, mesmo naquela temperatura de Marte, que na média é 50 graus abaixo de zero. É uma superfície medianamente caracterizada e é um planeta de tipo terrestre, mais extremo com relação à massa da atmosfera. E é o caso oposto de Vênus, que tem quase 100 vezes mais atmosfera que a Terra, também uma atmosfera de gás carbônico. Uma temperatura muito alta devido ao efeito extremo, o efeito estufa extremo. Uma superfície completamente coberta por nuvens, não se enxerga a superfície. Inclusive, a percepção que a gente pode ter de Vênus é que um eventual e hipotético habitante de Vênus, um venusiano na superfície, nunca enxerga o céu, nunca enxerga os outros astros, porque o planeta é completamente coberto por uma espessíssima camada de nuvens. Também é um planeta de tipo terrestre. E Mercúrio é o quarto planeta de tipo terrestre, também não tem atmosfera, tem pouca massa, pouca gravidade, portanto, uma eventual atmosfera primordial, devido à sua proximidade do Sol, com alta temperatura e de pouca massa, essa atmosfera teria sido perdida há muito tempo. Então, é uma superfície muito parecida com a superfície da Lua, no aspecto que é coberta de crateras. É um planeta de tipo terrestre. E se especula, na verdade eu nunca ouvi uma referência a isso, mas se alguém perguntasse, por exemplo, aqueles objetos transnetunianos, como Plutão, seria de tipo terrestre? Talvez sim ou não. São planetas com uma superfície bastante coberta por minerais que não são carbonatos, silicatos, aluminatos ou metais, uma superfície coberta por gás, por elementos que aqui na Terra são considerados gases, mas são sólidos, incluindo gás carbônico, o próprio nitrogênio e gelo de água. Eu reservo, digamos, o regulamento de dizer se Plutão seria
objetos de tipo terrestre. Não sei, no caso, hoje em dia, não se chama um planeta exatamente, mas um planetóide, um asteroide, um planeta anão, atualmente se diz. Há outras possibilidades para planetas que não são de tipo terrestre, a gente chama isso de planetas gasosos. A massa é muito grande, Júpiter tem a massa de 1000 vezes a massa terrestre, formados por gases, basicamente os gases da composição solar, hidrogênio e hélio, com moléculas mais complexas de amônia e metano, colorindo, pintando a superfície, o topo da atmosfera. Não é, a gente não chama exatamente de superfície o que tem no exterior de um planeta desse tipo, a gente chama mais no topo da atmosfera. Temperaturas muito baixas. E os outros planetas gasosos também são desse tipo, massa muito grande. Em geral, todos eles, aliás, anéis, sendo que Saturno tem um sistema de anéis extremamente visível. E nós começamos já a ver que esses 8 planetas que a gente exemplificou, nós temos uma diversidade muito grande de massa, temperatura, pressão na superfície, no topo, na atmosfera, perto do topo, e uma quantidade de satélites muito grandes. Os satélites, nesse caso, também a gente considera mundos, e sobre eles a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Nós temos uma raridade na superfície terrestre, e somente aqui que nós temos água em estado líquido. O estado líquido, seja qual for o material, a água ou outra molécula, é extremamente raro no universo. E provavelmente vocês já viram esse tipo de diagrama, em que uma zona restrita no espaço com relação à distância que se tem à estrela central é uma zona chamada faixa de habitabilidade, que é onde as condições de temperatura são tais que eventualmente pode haver nessa região, que aqui nessa imagem é pintada de azul, esse disco azul, é a região chamada faixa de habitabilidade, onde um planeta pode ter água em estado líquido. Um planeta igual à Terra, mas noutra distância, fora da faixa de habitabilidade, não teria água líquida, e, portanto, não seria a Terra. Então, não se trata já, na nossa primeira percepção, de considerar um planeta igual à Terra como tendo a mesma composição química, o mesmo tamanho. Também, onde que ele está com relação à estrela central, caracteriza o planeta também. Então, nós começamos a ter já uma percepção do que diferencia a Terra e as suas peculiaridades. É uma atmosfera, inclusive uma atmosfera extremamente especial, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. É um planeta de tipo terrestre, tem líquidos na superfície, no nosso caso não é qualquer líquido, é água. A temperatura não é nem muito alta nem muito baixa, é 20 graus centígrados na média. A gravidade superficial é um parâmetro extremamente descritor de um planeta, porque ele modela e regula a rugosidade do planeta, ou seja, se a superfície é sólida, ou se tem elementos sólidos na superfície, que no nosso caso são os continentes, que altura podem ter as montanhas nessa superfície, no caso da Terra, com 9,8 metros por segundo ao quadrado, nós temos que as montanhas na Terra podem ter até 12 quilômetros de altitude, as mais altas estão perto desse limite, tem quase 9. A Terra tem um campo magnético, que é extremamente importante, e haveria outros descritores também. Descritores da Terra não é só o que ela diferencia, mas também o que a Terra nos proporciona como ambiente para nós. Um planeta parecido com a Terra nos proporcionaria uma superfície planetária adequada, porque nós vivemos numa superfície que é a interface solo-atmosfera. Nós não somos subterrâneos, não somos aves, não somos peixes. Nós estamos numa atmosfera, não estamos na superfície de um planeta como, por exemplo, de um mundo como a Lua, por exemplo, ou Mercúrio.
Nós estamos num campo gravitacional, nós não estamos em queda livre no espaço. Nós estamos banhados por luz estelar, nós não estamos no escuro. E estamos a uma temperatura média de 20 graus. E esse, então, caracteriza o ambiente que nós precisamos, e é o ambiente que um mundo tem que dar para nós, para que a gente chame esse mundo parecido com a Terra. Essa composição da atmosfera, que eu disse que é especial, é super especial por causa do oxigênio, que é 21% da nossa atmosfera. A gente sabe que o oxigênio é um gás extremamente reativo, ele tem até verbos da língua portuguesa, oxida, enferruja, queima, que são verbos ligados à reação via oxigênio de um elemento com o meio atmosférico. A gente sabe que o oxigênio, sendo tão instável, ele não ficaria eternamente na superfície terrestre se ele não fosse abastecido constantemente pela atividade biológica, pela fotossíntese das plantas. E, portanto, o fato de haver oxigênio na nossa atmosfera significa que existe uma atividade de reabastecimento, existe vida na superfície terrestre, e um planeta que tem oxigênio, que tivesse, outro planeta que tivesse oxigênio na atmosfera, seria um forte indicador de vida. Nós temos também uma relação Sol-Terra, caracterizada pelo tipo de luz que chega até nós. Se o Sol fosse diferente, se tivesse uma luz de menos energia, de mais energia, ultravioleta, a Terra seria diferente, a atmosfera seria energizada de outra maneira. A luz do Sol, portanto, modula as condições atmosféricas terrestres, a energização da atmosfera, a interação da atmosfera, Sol, oceano. E os atuais processos biológicos na Terra estão adaptados à luz do Sol, como ela é. Inclusive, a nossa visão está adaptada para otimizar a nossa percepção de luz em função do campo de radiação disponível, que é a luz do Sol. Essa figura, então, é bastante clássica e com respeito a isso, que nos explica, inclusive, o efeito estufa. Nós temos nessa figura o ozônio como sendo um responsável pela absorção do ultravioleta solar. Na região do visível e do infravermelho próximo, nós temos o vapor de água, o oxigênio molecular e até o CO2 como responsáveis pela absorção do infravermelho. E lá para o infravermelho mais de comprimentos de onda maiores, nós temos largas regiões de absorção da luz do Sol, devido ao vapor de água e o gás carbônico. Essa luz do Sol absorvida, ela não desaparece em termos de energia, uma energia que é reciclada pela atmosfera e pelo solo, e é devolvida para o meio ambiente atmosférico na forma de calor. Isso a gente chama de efeito estufa histórico, esse que atualmente, sendo intensificado pela descarga de gás carbônico por atividades humanas, está sendo responsável pelo fenômeno que a gente chama de aquecimento global. Isso é bastante fácil de entender, é um processo bastante compreendido. Nós temos também o nosso planeta tem uma atmosfera tênue, relativamente tênue. Ela tem aproximadamente 20 ou 40 quilômetros de altitude. O espaço começaria a 80 ou 100 quilômetros de altitude por uma série de convenções. E nós temos planetas e mundos que, não tendo atmosfera, tem uma superfície craterizada. Não é só Mercúrio e a Lua, Marte, os satélites de Júpiter e de Saturno estão cobertos por crateras. São reminiscentes de uma época, de uma fase da existência do Sistema Solar que a gente chama o Grande Bombardeamento Meteorítico, lá há 4 bilhões de anos atrás, mais ou menos, um pouco menos talvez, 3 ou 4 bilhões de anos, em que o espaço interplanetário estava cheio de resíduos dos processos de formação e de colisão de material sólido, planetas e protoplanetas, que naquela época as órbitas ainda não eram circulares ou completamente, havia colisões, com injeção de material no espaço que depois caía nos objetos maiores, fazendo crateras. A Lua é coberta de crateras, e a percepção que nós temos que ter é que sem atmosfera, sem geologia ativa, as crateras permanecem inalteradas ao longo das eras.
E na superfície terrestre até há crateras, algumas de centenas de milhões de anos, praticamente já apagadas pela atividade geológica, pela meteorologia, pelo intemperismo. E há algumas crateras mais recentes, como essa aqui, está sendo mostrada, a cratera do meteoro no Arizona, que tem aproximadamente 50 ou 100 mil anos, que é um fenômeno de colisão, de queda na Terra de um meteorito relativamente recente, que gerou uma feição de superfície que ainda não foi apagada pela atividade da superfície terrestre. Então, o que nós temos é a atmosfera age como um escudo contra a chegada do espaço de material sólido. E aqui eu aproveito para dar a convenção de nomenclatura. Essa pedra, quando está no espaço, é um meteoroide. Quando ela entra na atmosfera, a velocidade de quilômetros por segundo, ela, por fricção, ela atinge altas temperaturas, se torna luminescente, brilhante, e a gente chama isso um fenômeno atmosférico chamado meteoro, uma estrela cadente. E o que chega no chão, eventualmente, e é recolhido e vai, para, inclusive, para museus, a gente chama de um meteorito. São fenômenos, então, atmosféricos, as estrelas cadentes, os meteoros, que podem ser vistos praticamente a qualquer noite clara, sem nuvens, tendo um pouquinho de paciência para ficar olhando o céu. Outra coisa que nós temos que levar em consideração para a caracterização do nosso planeta, e que não é todo planeta que tem essa propriedade, é o campo magnético terrestre, que gera um fenômeno quando esse campo magnético terrestre, a atmosfera terrestre, interage com o vento solar que vem do Sol, e que é um fluxo constante de partículas, prótons, núcleos de hélio e outras partículas elementares, que vêm do Sol, partículas carregadas, e quando chegam na atmosfera, geram um fenômeno de luminescência atmosférica chamado de aurora. Planetas que têm campo magnético têm auroras, isso não é privilégio da Terra. Por exemplo, a gente já tem fotografias do telescópio espacial mostrando auroras em Júpiter, de grande porte, porque Júpiter é um planeta de campo magnético muito mais intenso que o campo magnético terrestre. Agora a questão dos satélites. Fazendo várias considerações, incluindo a consideração de que um satélite de planeta também é, de uma certa maneira, um mundo com uma série de características, levando em primeiro lugar, vendo quem tem satélites. A Terra tem um satélite grande, relativamente grande, a Lua é 80 vezes menor que a Terra. 80 vezes já parece muito, mas, por exemplo, Marte tem 2 satélites muito pequenos, de alguns quilômetros de diâmetro apenas. Júpiter tem dezenas de satélites, mas 4 são satélites muito grandes, aqueles chamados satélites galileanos, porque foi Galileu que eles descobriu em 1610, já mostrando uma enorme diversidade entre um e outro. Saturno também é na mesma ideia, incluindo um satélite interessantíssimo chamado Titã. E os outros planetas gasosos também têm muitos satélites. Esse quadro aqui nos dá uma ideia do tamanho de alguns satélites comparado com o tamanho da Terra. Do lado tem o tamanho da Lua. E nós vemos, por exemplo, que esses satélites são maiores que a Lua, incluindo Ganymede como sendo um satélite de Júpiter maior que o planeta Mercúrio. Nós vemos aqui já uma percepção adicional que a gente pode ter, que a Terra é um planeta redondo, esses outros mundos são todos eles redondos. Isso faz parte de uma outra consideração que nós podemos discutir no futuro, por que a Terra é redonda, e por que a Terra, inclusive, tem que ser redonda. A Terra tem 10 mil vezes mais massa do que a massa mínima que um corpo celeste tem para que obrigatoriamente ele seja redondo. A Lua, por exemplo, tem aproximadamente 100 vezes mais massa do que seria necessário para que ela fosse redonda.
Então, nós temos um fato em comum, todos esses satélites de planetas, satélites grandes, que eles são esféricos. A diversidade entre um satélite e outro pode ser exemplificado pelo fato de que a interação de satélites com o seu planeta central gera, muitas vezes, um efeito de maré, fricção interna, forças internas dentro dos satélites extremamente intenso, gera altas temperaturas internas que geram fenômenos de vulcanismo. Então, por exemplo, esse satélite de Júpiter, Io, ele tem um fenômeno de vulcanismo extremamente intenso e que reforma e modela e modifica a superfície do mundo em períodos de tempo curtos. E essa imagem mostra no limbo do planeta uma erupção vulcânica em atividade quando a sonda Voyager passou e fez essa imagem. Esse satélite de Júpiter, chamado Europa, inclusive ontem eu estava vendo uma notícia de que está aprovado uma missão de estudo mais aprofundado desse satélite, extremamente interessante, coberto de gelo, mas possivelmente com um oceano de água interno por baixo desse gelo. E ontem estava sendo dito que essa missão que foi aprovada, nesse momento, tem um dilema para os americanos, ou a NASA, que é alocar para essa missão um foguete, porque o Congresso americano determina que essa missão, que é uma missão complexa, com uma sonda de massa bastante grande, use o novo sistema de lançamento americano, mas para cumprir o prazo de 2024 para o lançamento, não haveriam foguetes prontos para essa época e está sendo tentado nesse momento resolver o problema ou postergando a missão ou alocando para essa missão um foguete que não fosse desse sistema americano desenvolvido pela NASA, por exemplo, um foguete privado. Veremos o que vai acontecer. Então, nesse nosso esquema aqui, nós vemos que, considerando Saturno como um objeto central, nós temos, a partir dos anéis, e praticamente entre os anéis, já pequenos objetos, são já no anel F, como se chama, tem pequenos objetos chamados Prometeu e Pandora, que são de pequeno porte, não são esféricos. Mas mais adiante nós temos satélites, alguns deles bastante grandes, e que, estou tentando ver, a Titã nem aparece nessa figura como sendo a sexta lua de Saturno, considerando só as luas grandes. Aqui nós temos Mimas, Encelados, Tétis, Dione e Réa. O seguinte seria Titã, a sexta lua, mas não aparece nessa figura. E nós temos, então, os tamanhos comparados dos satélites de Saturno, em que aqui embaixo, essa superfície clara embaixo da figura é a imensa figura esférica de Saturno, comparado com os satélites mais importantes. É extremamente importante nesse caso, e está sob consideração, o envio para Titã, para um estudo mais aprofundado de uma sonda, esse satélite extremamente interessante, que contém uma atmosfera, contém névoa, contém uma atmosfera mais densa que a terrestre, com uma superfície sólida na qual existem líquidos, que não é água, são hidrocarbonetos. Nós começamos a ter uma ideia cada vez mais clara da diversidade de mundos. Titã parece com a Terra, mas nessa semelhança ela é extremamente diferente, porque embora pareça porque tem uma atmosfera, a atmosfera é diferente, embora pareça porque tem uma superfície, aquela superfície de gelo de água, basicamente, e parece porque tem líquidos, mas aqueles líquidos não são água, são outras moléculas completamente diferentes. Nós temos aqui uma imagem tirada pela sonda Cassini, quando estava passando por Titã. E a sonda Huygens, na verdade, isso aqui é uma imagem de radar
feita pela sonda Cassini, mostrando a superfície de Titã, uma paisagem de gelo de água e lagos de um hidrocarboneto chamado etano. Poder-se pensar que é uma imagem da superfície terrestre, de radar, mas é um mundo completamente diferente. Essa imagem aqui é uma imagem interessante porque nos dá a real escala do sistema Terra-Lua. A distância é bastante grande, muito maior do que a gente muitas vezes tem como percepção comum de onde é que está a Lua com relação à Terra. A Lua está a 60 raios terrestres, mas mesmo a Lua sendo muito menor, estando muito longe, a Lua é a principal responsável pelas marés terrestres, e em certos lugares da Terra são fenômenos de superfície extremamente importantes. A Lua, então, tem uma importância muito grande para a caracterização do nosso planeta Terra. Então, a gente já começou a esgotar a nossa busca de alguma coisa parecida com a Terra no Sistema Solar. Nós vimos que há planetas, há satélites, mas eles são extremamente diferentes uns dos outros. A diversidade é muito grande e nunca se encontra alguma coisa parecida com a Terra. Indo mais longe, nós encontramos o sistema de Plutão, que nós temos Plutão, Caronte, e que são mundos gelados em ambiente de penumbra. Na verdade, esse ambiente de penumbra, a luminosidade, o campo de luz na região de Plutão e de Caronte, não é tão fraco assim. A gente diz, Plutão está longe do Sol, deve ser escuro. Não, também não é muito escuro. A luminosidade em Plutão, ela varia um pouco, porque a órbita do planeta em torno do Sol é elíptica, mas a luminosidade média em Plutão é de 100 vezes mais do que a Lua cheia, ou seja, não dá para dizer que está escuro. E quando a gente começa a comparar e estudar o que existe lá do lado de fora, além de Netuno, os objetos transnetunianos, dos quais o primeiro deles é Plutão, com seu sistema de pequenos satélites, incluindo Caronte e aqueles outros pequenininhos, nós temos alguns objetos que ainda são esféricos, têm massa suficiente para serem esféricos, mas a semelhança com a Terra para por aí, porque são objetos sem atmosfera. É certo que Plutão até tem uma certa atmosfera extremamente tênue, a gente observa fenômenos atmosféricos extremamente tênues em Plutão, mas nada que se compare à atmosfera terrestre. Mas são objetos de baixa temperatura, em que os processos de superfície, embora ocorram, e a gente sabe que ocorrem processos de superfície em Plutão, são processos lentos, por pouca energia disponível para dinamizar esses processos. A Terra que está aqui embaixo, esse objeto colorido embaixo da figura, é o tamanho da Terra em comparação. Nada que se pareça com a Terra, portanto. Nós temos, então, no primeiro momento, esgotado a busca de uma outra Terra perto de nós, indo para outras estrelas. Nós já sabemos que planetas em torno de outras estrelas estão sendo descobertos com praticamente um por dia. Esse dado é um dado já de 6 anos atrás. Na época, nós tínhamos mais de 1.800 planetas extrasolares. E os principais tipos de planetas são Júpiteres quentes, ou seja, planetas gasosos perto da estrela, gigantes gasosos frios e planetas, eventualmente, ou aparentemente sólidos, mas de massa maior do que a Terra, em princípio. Atualmente estão sendo descobertos planetas de massa praticamente igual à da Terra, nunca, por enquanto ainda não menor que a Terra. Na época a gente chamava esses tipos de planetas maiores que a Terra de superterras. Em geral, situados a uma distância pequena da estrela, ou seja, uma temperatura alta. Então, a gente começa... Eu estou citando isso porque, como eu sou um pouco mais antigo nesse ramo, e eu estou na astronomia há muitos anos, eu me lembro perfeitamente da época, lá nos anos 60 e 70, em que era absolutamente hipotético e, para muita gente, completamente fantasioso o ponto de vista de que estrelas poderiam ter planetas.
Havia quase, muitas vezes, a percepção de que a única estrela que tem planetas é o Sol. A gente já sabe que isso não é verdade. E para uma galáxia como a nossa, com 200 bilhões de estrelas, e considerando apenas estrelas semelhantes ao Sol, a gente poderia, então, ter alguma coisa como 10 bilhões de planetas semelhantes à Terra na zona habitável, ou seja, com água em estado líquido. Semelhantes, a gente está dizendo, com uma massa parecida, com alguma atmosfera, com água em estado líquido e uma superfície que permita a existência de sólidos, tipo dos nossos, sólidos de superfície, carbonatos, silicatos, metais. Mas essas semelhanças não são suficientes para fazerem a igualdade. Há fatores de diferenciação que a gente tem que começar a pensar neles. E a diversidade entre os mundos tem por causa os parâmetros de origem, de um lado, e a evolução planetária, de outro lado. Na origem, os planetas podem ser diferentes devido à sua massa ser maior ou menor. A composição química do volume do planeta pode ser maior ou menor, com mais gases, mais metais, menos metais. O tipo de estrela, se a estrela é muito quente, muito fria, de massa grande, de massa pequena, vai ser decisivo para a estabilização do planeta. A distância à estrela vai fazer com que o planeta seja mais quente, mais frio, tenha água em estado líquido ou não. O período de rotação do planeta, porque todos os planetas têm rotação. Os planetas, eles têm que ter rotação como uma condição quase obrigatória na sua dinâmica de formação. O período de rotação na Terra é 24 horas, os invernos são mais de 200 dias. Isso configura os processos de distribuição da energia da estrela na superfície. A inclinação do eixo, que na Terra é 23 graus, e faz com que nós tenhamos estações do ano, então é extremamente importante para, de novo, a distribuição da energia da estrela no planeta. O fato de ter campo magnético é extremamente importante. A Terra com campo magnético, ou Júpiter, no caso da Terra, faz com que o vento solar seja defletido, seja amortecido pelo campo magnético, e isso protege a nossa atmosfera. Veja um exemplo de Marte sem campo magnético, que Marte, ao longo dos éons, dos bilhões de anos, foi perdendo a sua atmosfera devido ao impacto do vento solar constante. Ter um satélite ou não ter um satélite faz, então, a existência na superfície de marés, que é um fenômeno de superfície extremamente importante. Então, só aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatores, uma diversidade de possibilidades nos valores desses fatores muito grande. Combina esses fatores todos e nós temos, então, uma combinação dessas variáveis que nos leva a uma grande diversidade. Esses são os parâmetros de origem e aos fatores evolutivos, em primeiro lugar, gerais. A evolução da estrela faz com que haja uma variação do brilho total, da qualidade da luz que banha o planeta, com reflexos na energização da atmosfera e de eventuais oceanos, se eles existem. As interações, as colisões com outros planetas e objetos menores, fazendo ou não aportes de água, se diz que muita da água terrestre veio trazida por grandes cometas, a existência ou não da tectônica de placas, que na Terra é um fenômeno que caracteriza o nosso planeta de processos de superfície, as mudanças ambientais, então. E, ainda como fator evolutivo, as alterações na atmosfera e possível perda gradual, possível com 2 S, tem que botar aqui, como foi o caso de Marte. Se existir vida, o tipo da vida também modela a superfície, pode cobrir a superfície. A vida, a gente sabe, transformou a Terra. E, finalmente, as mudanças geradas por vida inteligente. Também seria, atualmente está sendo, no nosso planeta, um fator evolutivo. Para bem ou para mal. A gente pode traçar um paralelo dessa diversidade com as pessoas que habitam no nosso planeta. Nós temos 7 bilhões de pessoas.
E cada uma delas nasce diferente da outra por um parâmetro de origem, que é o DNA. E a partir do nascimento, em que as pessoas já são diferentes, mas mesmo no caso de gêmeos idênticos, as pessoas evoluem em função das condições ambientais, culturais e de contato com outras pessoas. E a gente observa que não há duas pessoas iguais. E também tem o tempo. O universo tem mais de 13 bilhões de anos. Uma outra Terra até pode ter existido, mas agora já teria evoluído e não seria mais uma Terra como a nossa. Então, aos poucos, eu quero transmitir para vocês, eu acho que nós estamos praticamente terminando, a percepção de que não há muita razão, não é muito razoável a gente esperar que no universo exista um planeta como a Terra. Parecidos até pode ser que haja, mas eles vão ter as suas características próprias. Marte, na origem, já era diferente da Terra. E Marte, na evolução, se tornou mais diferente ainda. Marte, no passado, teria sido mais quente, com mais atmosfera, com água líquida, bilhões de anos atrás. Ele se tornou ainda mais diferente da Terra do que era antes. Então é importante a gente saber, inclusive, para entender o que está o passado, o presente e o futuro da Terra, o que houve com Marte, e por isso justifica, para mim, a principal e grande, e praticamente a dominante explicação desse esforço imenso que se faz na exploração de Marte, porque nós estamos tentando compreender Marte para tentar descobrir o que pode acontecer com a Terra no futuro. Eu vou finalizando, então. As razões para planetas serem diferentes entre si são muitas, muito importantes, e as chances de descobrirmos uma outra Terra são minúsculas. Nós temos, então, que, na verdade, cuidar do nosso planeta. E eu termino aqui e agradeço a atenção de vocês.